Bom dia a todos. Bom dia, conselheiros, doutor Paulo, doutor Samuel, doutor Cláudio Aze, doutor Evandro, doutor Jair Russo, doutor Maurício, sejam bem-vindos. Bom dia a todos os ouvintes que estão nos assistindo nesse momento. Nós estamos aqui hoje para mais uma sessão de julgamento. Que Deus nos abençoe. E nós temos hoje 2 processos na pauta. E os processos hoje são de relatoria do conselheiro Denilson e do conselheiro Maurício. Nesse primeiro processo, o conselheiro Maurício, ele atua em substituição ao conselheiro Paulo Henrique. Eu passo, então, o anúncio do primeiro processo, em que é sujeito passivo Gilmar Piccolo e Solidários Mega Comércio de Cereais Limitada e Eldorado Comércio de Grãos Eireli. É um recurso ex-ofício 1090 de 2020, em que o relator, o conselheiro Maurício, e o representante fazendário, doutor Cláudio Aze. O doutor Maurício, tem condições, eu passo-lhe a palavra para que, por gentileza, faça o seu relatório. Bom dia, doutor Denilson, coordenador, demais conselheiros e a todos que nos assistem. Consta da peça inicial que o sujeito passivo identificado, Gilmar Piccolo, transportava 38.100 quilos de soja em grãos, no valor comercial de R$ 54.102. Já acrescido do respectivo índice de valor agregado, o IVA, e frete, acobertado pelas notas fiscais eletrônicas número 253 e 354, consideradas inidôneas, conforme termo de apreensão final 697, mapa rodoviário e demais documentos anexos, sendo que, em consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 6.492,24, e mais combinações legais da folha 02. Foram indicados como dispositivos infringidos os artigos 12, 2, D, 1, 45, 2, 64, 66, 67, 1, quarto da Lei número 11.651 de 91, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás, CTE. Foi proposta a aplicação de penalidade prevista no artigo 71, 12, A, 4, parágrafo 9º, 1 da Lei 11.651 de 91, com redação da Lei 16.241 de 2008. Foi autuado como sujeito passivo co-obrigado a Mega Comércio de Cereais Limitada, ME, com fundamento no artigo 45.2 da Lei 11.651 de 91, por ter concorrido para a prática da infração à legislação tributária, na condição de emitente do documento fiscal considerado inidôneo, conforme o termo de apreensão número final 697 e demais documentos em anexo, na folha 4. Foi autuado como sujeito passivo co-obrigado Eldorado Comércio de Grãos Eireli, ME, com fundamento no artigo 45.2 da Lei 11.651, por ter concorrido para a prática da infração à legislação tributária na condição de emitente de documento fiscal considerado inidôneo, conforme o termo de apreensão número final 697 e demais documentos em anexo. Os autos foram instruídos com os seguintes documentos: relatório, anexo estruturado, detalhamento do crédito tributário, relatório anexo estruturado, identificação do sujeito passivo co-obrigado, ordem de serviço, termo de apreensão, o DANF 354, o DANF 522, DANF 253 e mapa rodoviário. O polo passivo foi regularmente intimado nas folhas 15 a 23, sendo lavrado o termo de revelia em desfavor do sujeito passivo identificado Gilmar Piccolo e do co-obrigado Eldorado Comércio de Grãos Eireli, ME. O sujeito passivo co-obrigado Mega Comércio de Cereais Limitada apresentou defesa das folhas 24 a 25, na qual argumentou que a nota fiscal 253 é válida dentro do território do estado do Mato Grosso. Está disponível para consulta no portal da NFE. Foi devidamente escriturada no SPED e descreve operação interna de origem em Tangará da Serra, Mato Grosso, com destino a Nova Chavantina, no Mato Grosso.
2. Trata-se de operação de venda de soja em grãos para o destinatário Eldorado Comércio de Grãos Eireli, ME, cuja entrega foi realizada e comprova-se com a assinatura, recibo do referido estabelecimento no canhoto da nota fiscal eletrônica. Sua responsabilidade se encerrou com a entrega da mercadoria no local de destino, sendo que a nota fiscal 354 foi emitida pela empresa Eldorado Comércio de Grãos Eireli para a realização de operação interestadual com destinatário localizado no estado de Minas Gerais. 4. Não pode ser penalizado por erro cometido pela empresa Eldorado, a qual enviou erroneamente o DANF expedida, em anexo à nota fiscal, que era de sua responsabilidade. Por todo o exposto, requereu o cancelamento do auto de infração e que seja responsabilizada a empresa Eldorado Comércio de Grãos Eireli Limitada. Para comprovação de suas argumentações e da legitimidade de sua manifestação, apresentou os documentos às folhas 29 a 44. O julgador singular trouxe várias razões aqui, dentre elas diz o seguinte: primeiramente, pelas razões anteriormente expostas, decido pelo julgamento em conjunto dos processos final 377 e esse que é o 881, para que não haja prejuízo à defesa do sujeito passivo co-obrigado. Por todo o exposto, diz ele, com esse da defesa apresentada, nego-lhe provimento e, ao fim, julgo procedente o presente auto-infração, ficando o polo passivo obrigado ao pagamento do crédito tributário, constando os autos, com a penalidade referente e os devidos acréscimos legais. E nos termos do artigo 38, parágrafo 1º, 4 da Lei 16.469, aplicou o disposto no parágrafo 9º, 1 do artigo 71 da Lei 11.651 de 91, com redação da Lei 19.965 de 18, bem como aplicou o limitador previsto no parágrafo 11.1 do mesmo artigo. O representante fazendário vem ao processo e pede que seja reformada a sentença singular com a distinção do alcance da limitação do artigo 71, parágrafo 11.1, ao valor da multa associada ao tributo, para não abolir o valor da qualificadora no cálculo do valor do crédito tributário, garantindo assim a liquidez do tributo, exigível no valor de 16.879 de 82. Acrescido das demais combinações legais. Olhando esse processo, coordenador, eu vi que o sujeito passivo, na verdade, não foi regularmente intimado. Então, eu termino o relatório julgando essa exposição do parecer meu, de que realmente ele não foi intimado, tá? Para que possamos, então, debater o processo. Ok, conselheiro Maurício. Doutor Cláudio Ávila, o senhor tem um prazo aí para se manifestar, salientando que o conselheiro relator parece que detectou uma possível falha de intimação de um dos sujeitos passivos. Aí o senhor fica à vontade para se manifestar. Senhor presidente, pela ordem, só para complementar as falas do relator, até para que o representante fazendário tome ciência da questão dessa falha da intimação, eu só queria acrescentar algumas situações em relação. Por favor, conselheiro Evandro, fique à vontade. Pois bem, senhor coordenador, o que ocorre aqui? O sujeito passivo mega comércio de cereais, somente ele comparece ao processo em primeira instância e apresenta impugnação aqui, então, que é assinada em conjunto pelos sócios da empresa e pelo contabilista. O contabilista é o senhor Leonício Cândido da Silva. E há, inclusive, essa peça consta aqui das folhas 26 do processo, é um papel timbrado com a logomarca do setor de contabilidade do senhor Leonício. Então, são essas as pessoas que comparecem, a própria empresa e também o contabilista. Eu acredito que, por erro de procedimento, foi intimado para comparecer à segunda instância a pessoa do senhor Leonício, que é o contabilista da empresa.
talvez por entender, possivelmente o setor de preparo, por entender que o Leonício seria o advogado da empresa, mas na verdade ele não é advogado, ele é contabilista da empresa, e por ser somente contabilista, não teria poderes para interceder pela empresa junto ao CAT. Há uma procuração anexada ao processo, dando poderes ao senhor Leonício, mas essa procuração também não tem poderes de administração, como é bem sabido pelo regulamento do CAT, somente procuradores que tiverem poderes de administração poderão interceder junto ao CAT. Então, eu entendo que, diante desta falha de intimação, que deveria ter sido direcionada para a empresa e não para o senhor Leonício, eu entendo que, por prudência, para evitar um futuro alegação de cerceamento de direito de defesa, deveria se haver uma nova intimação, então, do sujeito passivo Mega Comércio de Cereais, para que a correspondência seja direcionada ao endereço do estabelecimento. Seria essa a complementação do relatório, senhor coordenador. Obrigado, doutor. Doutor Cláudio, o senhor tem o prazo para se manifestar, por favor. Bom dia a todos. Havendo essa falha na intimação, está cerceando o direito de defesa do sujeito passivo. Então, a Fazenda concorda aí, não sei se já foi feita a proposição pelos senhores, mas se for feita de fazer a correção e que seja intimado corretamente o solidário Mega Comércio de Cereais Limitada, ME, a Fazenda estará de acordo. Obrigado, doutor Cláudio. Há necessidade de alguma conferência do processo? Algum esclarecimento adicional? Então, a pretensão, então, professor Maurício, é arguir, então, a nulidade do termo de revelia, um encaminhamento, então, ao setor de preparo processual para a intimação correta do sujeito passivo Mega, não é isso, Evandro? É isso mesmo. Isso aí, né? Então, conselheiro Maurício, por favor, pode proferir seu voto. Somente procurador, né, legalmente constituído, deverá ser intimado, né? Como não foi, a minha proposta é essa, colaborando aí com as palavras aí do Evandro, né, o conselheiro Evandro, para que seja intimado o legalmente representante. Conselheiro Maurício. Bom, podendo voto agora do conselheiro Evandro. De acordo, senhor coordenador. Conselheiro Samuel? De acordo. Conselheira Gerluce? Então, a Câmara, então, anunciando o resultado, ela decide, por unanimidade de votos, acolher a proposta do relator de nulidade do termo de revelia, encaminhamento dos autos ao setor de preparo processual que proceda à intimação da empresa Mega no endereço do seu sócio, e não como foi feita em nome do contabilista, de acordo com o que está no regimento interno e na lei processual do CAT. Esse, então, é o resultado do julgamento para este processo. Eu agradeço a presença do conselheiro Maurício. Tenha um bom dia, conselheiro. Bom dia, muito obrigado a vocês. Obrigado. E eu convido a retornar o conselheiro Paulo. O próximo processo é um processo da minha relatoria, é o item 2 da pauta, e eu transfiro a coordenação à conselheira Gerluce para que ela promova a coordenação dos trabalhos. Bom dia a todos. Em julgamento, item 2 da pauta, impugnação em segunda instância 1091/20, sujeito passivo Sebastião Reinaldo Marques Vieira, ME. Representante do sujeito passivo não se faz presente, representante fazendário doutor Cláudio. Processo de relatoria do conselheiro Denilson, quem passa a palavra. Conselheiro Denilson, seu microfone está desligado. Muito obrigado. Bom, nesse processo aqui, exige-se do sujeito passivo uma multa formal por ele não ter autenticado os livros registro de entrada e registro de saída relativos aos exercícios de 2012 a 2017. Livros esses que deveriam ser autenticados no exercício seguinte,
que foi o período paradigma para a aplicação da multa. Mas são exatamente 6 exercícios consecutivos e o contribuinte, estando enquadrado no Simples Nacional, no regime diferenciado de tributação do Simples, ele é obrigado à autenticação desses livros. A autenticação é essa que é feita a posteriori, depois que são feitos os lançamentos fiscais. O auto de infração, ele é instruído aí com um relatório de autenticação de livros fiscais. O contribuinte foi intimado para se defender em primeira instância, mas não compareceu. Novamente intimado, ele comparece em segunda instância com uma defesa muito simples, em que ele alega basicamente que os livros eles já foram autenticados. Ele argumenta que já providenciou esta autenticação e que os livros eles estão à disposição da Secretaria de Economia. Com isso, então, ele pede a improcedência do auto de infração. Avançando no relatório um pouco mais, consultando o sistema de informações da Secretaria de Economia, nós percebemos que todos os livros objeto da autuação, eles foram autenticados no dia 20 de agosto de 2018, ao passo que o contribuinte ele tomou ciência do auto de infração 4 de junho de 2018, conforme está aí comprovado as folhas 6 dos autos. Então, a intimação ela ocorreu em momento anterior à autenticação dos livros, ou seja, quando ele autenticou, já estava sob efeito do procedimento fiscal, não havia mais espontaneidade, né? Então, nessa situação, então, o contribuinte pede a improcedência, diz que já autenticou, e nós temos uma autenticação que foi posterior à ciência do auto de infração. Em síntese, senhora coordenadora, é o relatório. Doutor Cláudio, com a palavra. Senhores, é um processo bastante simples. Trata-se de uma multa formal, um descumprimento de uma obrigação acessória por parte do sujeito passivo, senhor Sebastião Reinaldo Marques Vieira, ME. A empresa é essa aí, Sebastião Reinaldo Marques Vieira, ME. Nome de fantasia, Queijo do Sítio. E a acusação, a obrigação acessória que ele deixou de cumprir foi a autenticação dos livros fiscais do registro de entradas e registro de inventário, escriturados por Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, referente aos exercícios de 2013, 14, 15, 16, 17, 18, fazendo um total da multa formal de R$ 20.439,78. A data da autuação foi 18/5/2018. E para comprovar que não havia essa autenticação, o fiscal juntou o relatório de autenticação fiscal, constando das folhas 4, e que consta que não havia nenhuma autenticação até aquele dia, 18/5/2018, por isso motivo da lavratura. O sujeito passivo tomou ciência, realmente, dia 4/6/2018, dos autos, e em impugnação, em segunda instância, o sujeito passivo alega que já cumpriu essa obrigação acessória, esse dever instrumental dele de autenticar os livros fiscais e pedindo procedimento de auto-infração. Conforme já muito bem relatado pelo conselheiro Dr. Denilson Evangelista, ele autenticou esses livros após a intimação fiscal. Ele apresentou esses livros foram autenticados quase mais de 2 meses após a intimação, ou seja, não tem mais toda a espontaneidade nesse caso. Foi comprovado realmente que não havia autenticado. Foram infringidos os artigos 64 do Código Tributário Estadual, o artigo 44 da Instrução Normativa 389/99, a penalidade proposta foi do artigo 71.19a do Código Tributário Estadual, com redação da Lei 15.505/2005.
e foram juntados como prova, conforme já foi relatado, o relatório de autenticação fiscal da Secretaria da Fazenda. O contribuinte está enquadrado no regime tributário do Simples Nacional, está obrigado a adotar apenas os livros de fiscais de registro de entrada e de inventário, conforme estabelece a resolução do Comitê Geral do Simples Nacional, CG-SN número 10 de 2007. E se diz que os artigos 64 e 69 do Código Tributário Estadual, juntamente com o artigo 520 do regulamento, confere poder ao secretário de Estado da Fazenda, o qual, no uso das suas atribuições, fez baixar a instrução normativa 389/99, Gabinete Secretário da Fazenda, que dispõe sobre os procedimentos aplicáveis ao contribuinte, usuário do Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, SCPD, ou de equipamento emissor de ponto fiscal, SEF. E no caso específico desses autos, o sujeito passivo por ser usuário do SCPD e obstante do Simples Nacional estava obrigado a autenticar esses dois livros, o de inventário e o de entradas, até o final de abril do exercício seguinte, os termos do artigo 44 da edição normativa 389/99 do Gabinete Secretário da Fazenda. Em análise ao anexo estruturado, detalhamento de crédito tributário considerado da folha 3, observa-se que a autoridade fiscal aplicou a penalidade do artigo 7119-A do CTE, por livro não autenticado, 2 livros, e por mês ou fração, observando o limite estabelecido no parágrafo 6º do artigo 71 do Código Tributário Estadual. Outro sim, embora o sujeito passivo afirme que autenticou espontaneamente os livros fiscais, ele o fez após ser intimado. Por isso que restou, então, nítido a ocorrência da infração fiscal, visto que os livros fiscais do contribuinte em questão não foram autenticados pelo órgão competente da Cefaz antes de ser intimado do auto de infração. Ora, tal previsão confortar. É importante a Fazenda alertar os senhores aqui desse artigo 7119-A. A Fazenda pede que os senhores que essa penalidade seja alterada, porque a penalidade proposta pelo autuante, 19A, o CTE trata de utilização de livros fiscais sem um prévio visto da repartição competente. Ora, tal previsão adequa-se bem relativamente aos livros tipo caderno, que se adquirem nas livrarias e recebem o prévio visto da repartição fiscal, a GENFA, em suas folhas, com carimbo e rubrica do funcionário da Fazenda. Tal penalidade não se molda aos livros fiscais autenticados pela repartição fiscal, que ocorre especialmente quando se encerra o exercício da apuração, que é anual e também não é realizado mediante visto da delegacia fiscal, mas mediante cálculo de número que represente o total do determinado campo de livro respectivo e a fixação do tempo de autenticação. Então, constata-se que a penalidade aplicada, artigo 7119-A do Código Tributário Estadual, é apropriada para a situação em que ocorre a utilização de livro fiscal sem um prévio visto da repartição competente. Essa penalidade é inaplicável ao caso sob apreciação, pois o sujeito passivo escritura os livros fiscais por Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, SEPD, assim, só após a encadernação do livro é que se deve providenciar a autenticação do mesmo. Nesse caso, inexiste visto prévio, pois a autenticação é ato a ser praticado após a confecção do livro. Dessa forma, a penalidade indicada pela autoridade fiscal é inaplicável ao caso em tela. Então, a Fazenda propõe aí para ser alterada essa penalidade para o do artigo 7120-C do Código Tributário, que seria mais pertinente para a situação. Assim, embora a Fazenda pede que os senhores julguem procedente o auto de infração e pede que seja adequada a penalidade para a tipificada no artigo 7120-C.
Se os senhores quiserem o cálculo, a Fazenda pode fornecer aos senhores. Seria o valor reduzido de R$ 20.439,78 do auto original para o valor de R$ 2.976,14. Muito obrigado, senhores. Obrigada, doutor Cláudio. A Fazenda Pública, então, está se manifestando pela procedência, porém alterando a penalidade para o artigo 71, inciso 20C, que dá multa no valor de R$ 2.976,14. Conferência, senhores. Conferência, senhora coordenadora. Só tentar aqui uma questão da Instrução Normativa 1445, GEC de 4/11/2019, quanto que concedeu o prazo para cumprimento dessa obrigação acessória. Aí é só saber se alguém tem alguma consideração a fazer a respeito da instrução normativa. Só levando em consideração que, no meu entendimento, eu acho que esse sujeito passivo ele está dentro dessa instrução normativa. Embora tenha concedido prazo de 60 dias para quem não tenha feito a autenticação, ele autenticou anteriormente a instrução normativa. Então, estaria abarcado pela instrução normativa. A questão a ser julgada é questão puramente de direito, né? Porque os fatos estão demonstrados. A gente sabe, então, no voto de cada um, se essa instrução normativa ela alcança ou não esses contribuintes que autenticaram dentro do prazo, mas já haviam sido autuados antes da edição dessa instrução. É uma questão de direito que penso que já estamos em condições. Em condições, então. Então, conselheiro Denilson, proferir seu voto, por favor. Bom, senhores, os senhores perceberam que a questão é interessante. O doutor Cláudio, muito percussivo dos seus argumentos, bem colocou a situação. O contribuinte, ele foi intimado em junho e providenciou a autenticação 2 meses após, em agosto. E uma questão interessante, porque essa obrigação que surgiu em 1999, através da instrução 389, ela estabelecia aí um prazo de para alguns anos, até 1º de março, a partir de 2014, 15, até 1º de maio do ano seguinte. E esse contribuinte aqui, ele foi autuado, e à época da autuação, a infração, de fato, ela se caracterizou de acordo com a norma vigente à época. Ele foi autuado, o auto de infração foi feito corretamente. A questão polêmica que se coloca é que após a materialização da infração e a constituição do crédito tributário, veio a instrução normativa, e essa instrução normativa 1445, de novembro de 2019, ela diz o seguinte: olha, todos os contribuintes que não providenciaram a autenticação dos livros, eles têm o prazo de 60 dias para fazê-lo. E no corpo dessa instrução não há nenhuma restrição e nenhuma exclusão. A instrução normativa, ela não exclui do seu objeto os contribuintes autuados. E nós aí temos a situação que o contribuinte foi autuado, mas ele cumpriu a obrigação depois da autuação, mas dentro do prazo da instrução normativa, que venceria no dia 3 de janeiro de 2020. Então, é uma questão assaz, interessante, e demanda aí uma interpretação e uma compreensão exata do alcance da legislação tributária. Nós sabemos que em direito tributário, uma vez o crédito tributário constituído, ele só pode ser perdoado por lei, né? O crédito foi regularmente constituído, então, para a sua extinção, nós necessitamos de uma lei específica que fulmina aquele auto de infração lavrado. Essa é a regra que está estampada lá no artigo 172 do Código Tributário Nacional. Então, nesse caso aqui, vigoram algumas interpretações interessantes e muito judiciosas
no sentido que a instrução normativa ela não poderia atingir esse crédito tributário, porque uma vez já autuado, só poderia ser extinto por lei. Né? Então, e a lei não veio diretamente para atingir o núcleo desse crédito tributário. Ela veio para possibilitar aqueles que não autenticaram os livros ainda, que possam fazê-lo até 3 de janeiro de 2020. Mas isso não atingiria os contribuintes já autuados. Essa é a linha de interpretação que muitos colegas trilham no Conselho Tributário. E, pessoalmente, eu acho muito interessante e merece muita análise, reflexão, né, sobre a correção dessa interpretação. Mas eu vou pedir vênia para as colocações do Dr. Cláudio, para dissentir um pouco, e eu vou explicar com poucas palavras, que eu penso que, nesse caso aqui, nós não estamos diante de uma remissão. Nós estamos, na verdade, diante de uma alteração da obrigação tributária. E a obrigação, ela vem antes do crédito. Evidentemente que a instrução normativa ou a lei, ela não precisa alterar o núcleo da obrigação tributária. Ela pode simplesmente vir e falar assim, olha, todos os contribuintes que foram autuados, eles estão perdoados. Eu estou dando perdão para o crédito tributário. Isso é remissão. É remissão. E aí é só por lei. O que nós temos aqui é que aquela obrigação tributária que surgiu lá 5, 6 anos atrás, ela foi alterada. E, na verdade, o que a norma está fazendo é dando uma segunda chance, dando uma oportunidade para quem não cumpriu a obrigação de modo pretérito, possa fazê-lo até 2020. Então, é como se a lei ela prorrogasse o prazo para cumprimento da obrigação tributária. E, ao prorrogar esse prazo, o auto de infração ele não sobrevive diante de uma norma que foi alterada. Na verdade, o auto de infração nada mais é do que um ato administrativo, em que eu verifico a subsunção de um fato à norma. Não tem fato gerador, não existe crédito, não existe obrigação. Se não existe um fato, isso não existia a lei. Qualquer dos dois que forem alterados, se houver alteração do fato, ou se houver alteração da lei, altera a obrigação tributária, altera o crédito tributário. Isso é automático. Se eu autuo um fato com um certo motivo, uma certa motivação, e aquele fato ocorreu de maneira distinta daquela que está descrita no auto, o auto de infração deixa de existir. A mesma coisa acontece com a lei. Então, o auto de infração, esse auto aqui, quando ele foi lavrado corretamente. Pairava sobre esse auto de infração uma instrução normativa que estabelecia um prazo. Naquele momento, o auto estava correto. Hoje, aquela instrução foi alterada. E foi alterada, e eu vou falar uma palavra para os senhores, essa palavra merece reflexão. Ela foi alterada com efeito retroativo. Não houve alteração prospectiva daqui para frente. Houve alteração para trás. Ou seja, a lei pegou todos os contribuintes, autuados ou não, e deu uma segunda chance para eles. E não é o auto de infração que vai distinguir contribuintes que estão na mesma situação se a própria norma não o fez. Caberia a instrução normativa fazer isso. Olha, fica prorrogado o prazo, exceto para aqueles contribuintes autuados. A lei não fez isso. Ela postergou o prazo. Ela prorrogou o prazo. Então, se nós julgarmos, na minha visão, julgar procedente esse auto de infração, é um auto de infração hoje que existe um fato, mas não existe a norma, porque a norma não foi, ela não foi infringida, porque a lei mudou. E a lei mudou com efeito retroativo. Então, é com essa consideração, senhores conselheiros, é que eu peço vênia aí ao nobre doutor Cláudio para firmar essa posição, porque eu entendo que a norma ela atingiu um elemento que ocorre antes do crédito tributário. Ela atingiu a obrigação tributária. E quando atinge a obrigação tributária, o crédito ele não subsiste. Não tem como manter crédito sem obrigação. Alterou a lei, alterou a obrigação. O crédito ele se desfez. Então, eu com esses argumentos, doutora Gerluz, coordenadora, eu entendo que a instrução normativa ela abarca esse contribuinte. Ele não cometeu irregularidade alguma, porque a infração que ele cometeu ela foi perdoada, o prazo foi postergado e não tendo obrigação não tem crédito. De modo que eu conheço da impugnação em segunda instância, dou-lhe provimento para julgar improcedente o lançamento. Conselheiro Paulo.
Professora coordenadora, eu caminho no mesmo entendimento do conselheiro relator, só com algumas colocações, tendo em vista que seria muito incoerente tratar iguais de forma diferente, porque seria penalizado caso entendesse que os créditos já constituídos, os autos já efetuados, tivessem sua validade, porque o que ocorreria? Estariam penalizando aqueles que autenticaram e estariam abrindo prazo para os que não autenticaram. Então, os que autenticaram anteriormente não estariam abarcados, porque eles cairiam, ficariam à mercê da sorte, se foram autuados ou se não foram autuados. Então, se ele teve sorte de não ser autuado, então ele poderia autenticar. Se ele teve o azar de ser autuado no período, então ele não teria direito mais à autenticação. E o Estado não pode agir dessa maneira. E também a norma, ela não foi restritiva, ela é erga omnes, ela atinge a todos. Uma norma, se ela quisesse restringir, ela tinha que vir na norma e restringindo este entendimento, o que não veio na norma. Portanto, então, acompanho o conselheiro Denilson pela improcedência do auto de infração. Obrigada, conselheiro Paulo. Conselheiro Evandro. Bem, senhora coordenadora, é uma situação realmente interessante e que paira essa discussão jurídica sobre o alcance da instrução normativa em relação aos descumprimentos de obrigação acessória de autenticação dos livros naquelas situações onde já foram autuados, né? Então, é uma obrigação acessória criada por uma norma infralegal, uma instrução normativa que também pode ser alterada por outra instrução normativa, ou até extinta por uma instrução normativa. É o que ocorreu aqui. Uma outra instrução normativa concedeu um novo prazo para a autenticação, né? Apesar da instrução normativa não especificar o alcance, no meu entendimento, e respeitando as opiniões divergentes dos demais conselheiros, que também tem uma grande fundamentação, eu entendo que o dispositivo somente é aplicável para aqueles contribuintes que ainda não foram autuados pelo descumprimento de tal obrigação acessória e não alcança o caso em questão, já que houve já a constituição do crédito tributário pelo lançamento. Isso porque o descumprimento da obrigação acessória converteu-se em obrigação principal pelo descumprimento dessa obrigação acessória. E a regra é que depois do crédito tributário constituído, ele não pode mais ser alterado, à exceção das hipóteses previstas no artigo 145 do CTN, que também não são aplicáveis ao caso em questão. O 145 fala o seguinte: o lançamento do regulamento notificado do sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de impugnação do sujeito passivo, recurso de ofício, iniciativa de ofício da autoridade administrativa. Quer dizer, não é nenhum desses casos que a gente analisa nesse momento, que seria uma instrução normativa que postergou o prazo da autenticação. Então, quer dizer, a regra é que o crédito tributário, depois de constituído, ele não se altera. A exceção seriam essas situações. Outra situação que poderia alcançar o crédito tributário seria a retroatividade benigna, prevista no inciso 2 do artigo 106 do CTN, que fala que a lei aplica-se ato ao fato pretérito, tratando de ato não definitivamente julgado, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência da ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta do pagamento do tributo. Quer dizer, o Instituto da Retroatividade Benigna vem para justamente aplicar uma legislação posterior mais favorável ao sujeito passivo, dando o mesmo tratamento dado àqueles que foram alcançados posteriormente à lei. O problema é que o dispositivo também ele é muito restritivo, ele somente fala no seu caput que a lei aplica-se ato ao fato pretérito. Quer dizer, a lei aqui está se falando em lei em sentido estrito, é lei específica. No caso, não foi uma lei específica, foi uma instrução normativa que estabeleceu essa situação. Então, eu entendo que também não há como retroagir retroativamente, de forma benigna, a aplicação desse dispositivo. Outra situação, realmente, é a remissão do crédito tributário. Quer dizer, há a possibilidade do Estado remir
remir ou remitir o crédito tributário, conforme a regra prevista no artigo 156 do CTN, extinguindo esse crédito tributário. Mas também a regra do artigo prevista no artigo 172 fala que a remissão tem que ser através de lei específica, e não é o caso em questão, é uma instrução normativa. Um caso específico, por exemplo, de remissão, que ocorreu várias vezes na nossa legislação tributária, foi os casos de convalidação de benefício fiscal condicionado, onde uma lei convalidou o descumprimento de obrigações acessórias e principais ocorridas anteriormente, para que alcançasse, inclusive, os créditos tributários devidamente constituídos via auto de infração. Quer dizer, houve a necessidade de se estabelecer uma lei específica prevendo essa remissão, prevendo, você que descumpriu a obrigação, tanto acessória como principal, por exemplo, no caso, vamos dar um exemplo aqui, pagou em atraso, protege. Quer dizer, ele deveria ter pago, protege até uma certa data, pagou posteriormente, essa data, ele perdeu o benefício fiscal porque ele não cumpriu uma das condições do benefício. Quer dizer, foi uma obrigação acessória de cumprir a data do pagamento do protege e veio uma lei posterior e convalidou esse descumprimento de obrigação acessória e alcançou, a própria lei estabeleceu que alcançava, inclusive, os créditos tributários devidamente constituídos. Então, eu entendo que quando há a constituição do crédito tributário, via lançamento, as regras para sua extinção são muito mais restritivas. Elas têm que ser feitas via lei específica e não simplesmente uma instrução normativa alcançando essa situação. A teoria apresentada pelo conselheiro Denilson é muito interessante na questão em que a remissão ou a dispensa estaria alcançando a obrigação tributária e, por consequência, o crédito tributário. É interessante, mas eu entendo que não seria pertinente ao caso em questão, pois o crédito tributário, depois de constituído, ele possui regras muito mais rígidas para a sua desconstituição. Nesse sentido, eu entendo que há uma certa diferenciação entre aqueles que foram autuados e não foram, mas a própria legislação cria esse obstáculo em se desconstituir um crédito tributário lançado via auto de infração, somente com base numa instrução normativa. Então, nesse sentido, eu entendo que o auto de infração é procedente e comungo do mesmo entendimento da representação fazendária, no sentido de que a penalidade aplicada no auto de infração não é específica ao caso. Nesse sentido, eu entendo que ela deve ser adequada para aquela prevista na linha C do artigo 20 do artigo 71 do CTE, perfazendo, ao final, uma multa formal no valor de R$ 2.976,14. É esse meu voto, senhora coordenadora. Obrigada, conselheiro Evandro. Conselheiro Samuel. Relator. Anunciando o resultado, por maioria de votos, o lançamento foi considerado improcedente. Vencido o conselheiro Evandro, que votou pela procedência, alterando a penalidade para o artigo 71, inciso 20C. Devolvo a coordenação ao conselheiro Denilson. Obrigado, conselheiro Gerluce. Bom, não havendo mais processos na pauta de julgamento para serem apreciados hoje, eu agradeço a presença de todos, a presença do nobre representante, doutor Cláudio Aze. Tenham um bom dia. E declaro, então, encerrada a presente sessão. E agradeço a todos que estão nos acompanhando, nos ouvindo, e convido-os para a nova sessão amanhã, às 8h30. Um bom dia e uma boa semana a todos. Muito obrigado. Bom dia.